Irmãos, amém, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo guardado pelo Senhor. Nós temos descansado nele, né? Nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente no dia da angústia, como diz Salmo 46. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia. Portanto, não temeremos, né? Ainda que os montes se transtornem, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, né? Nós não temeremos. Nós confiamos no Senhor. Irmãos, nós hoje estamos fazendo live, né? Só a live. Nós optamos por não fazer o culto presencial, considerando, né, os últimos dias em que alguns irmãos apresentaram alguns sintomas. Tivemos alguns irmãos que foi identificado, né, o exame apontou positivo. Então, por cautela, para precaução de todo mundo, né, para segurança de todo mundo, a gente optou por fazer mais esse culto, fazer virtual, né, fazer ele virtual e não presencial. Mas domingo que vem nós temos culto de ceia, culto presencial, né, se tudo correr dentro da normalidade como nós esperamos e descansamos em Deus que vai ocorrer. Nós temos ceia. E já quero deixar um recado desde já, porque hoje seria o nosso culto de primícias na igreja, né? Primeiro culto do mês, nós sempre fazemos o culto de primícias. E as primícias, como nós falamos lá, elas têm como objetivo nesse culto, né? Não dentro da palavra do Senhor, no propósito de primícias, mas fazer a arrecadação de alimentos para que nós possamos alcançar umas famílias, umas vidas conhecidas. E eu quero pedir para vocês que no culto que vem, culto de ceia, você leve alimentos, irmãos. Esse é mês de Natal, nós temos Natal, está aí próximo. Nós estamos, o que a gente tinha lá de estoque de alimentos esse mês foi praticamente tudo. Eu acho que se tiver lá alguma coisinha, deve ser uns quilinhos de arroz ou um feijão, nem sei se tem isso lá, né? Acho que não tem. Mas nós sabemos que nós podemos abençoar mais vidas. Então, quero convocar você a ser um abençoador, como eu tenho orado na igreja, como tenho dito, vocês não são consumidores, vocês são provedores, né? Deus dá provisão para que vocês sejam provisão. Então, nosso intuito é arrecadar alimento. Nós até ainda não definimos, mas ano passado nós fizemos o Jesus que Nasce nas Ruas, que é o projeto que a grande parte da igreja participou, e quem participou sabe que foi impactante, foi assim, uma coisa do céu mesmo, sabe? Como Deus trabalha em todas as circunstâncias. Nós somos tocados naquele dia com o trabalho que nós fizemos, que consiste em nós fazermos a ceia de Natal com os menos necessitados, né? Ou com os desvalidos, com aqueles que se encontram numa situação difícil. E ano passado foi bênção demais. A gente fez tudo meio no improviso e mesmo assim Deus ele não faz nada pela metade, né? Deus foi lá e ajustou e fez as coisas, não choveu, deu tudo certo, o pessoal participou e a gente comeu junto com o pessoal lá, ouviu as histórias, orou por vidas, foi maravilhoso, irmãos. E o propósito, muito mais do que levar alimento, irmãos, para quem não tem alimento, na verdade isso consiste em a gente levar a humanidade, levar companhia para as pessoas que não têm companhia. O intuito do projeto Jesus que Nasce nas Ruas é justamente nós manifestarmos Cristo àqueles que estão distantes do Senhor. A Quen de levar só um alimento para que eles se alimentem na ceia de Natal é gerar um ambiente para essas pessoas novamente, para eles entenderem, olha, puxa, eu já vivi isso, eu já tive família, eu já vivenciei esse ambiente de amor, né, de fraternidade, de carinho. Então, tentar resgatar dentro dessas pessoas. Eu fiz uma reunião início da semana, terça-feira, se não me engano, não, segunda-feira, com o pessoal da Mevan, que desenvolve o projeto lá, e eles deixaram muito, muito forte isso também. Eles falaram assim, o pessoal questiona demais a gente, mas aí vocês vão cear com o pessoal morador de rua, e aí depois o que faz com esse pessoal? Irmãos, é Deus quem faz as coisas, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Mas nós não temos lugar talvez para levar a internar ou resgatar uma pessoa dessas ruas. Deus vai levantar alguém para fazer esse trabalho, daí se nós não pudermos fazer. Nosso papel, o que tiver no nosso alcance, nós temos que fazer. E nós fizemos ano passado e foi bênção. Nosso propósito é fazer esse ano, repetir esse ano. Só que quero deixar bem claro, nós estamos agora, né, nesse período que novamente a pandemia, né, deu esse salto. Nós temos decretos municipais que restringem várias coisas. E nós estamos estudando uma estratégia de como que eventualmente vamos trabalhar.
alguma coisa nós faremos. Se não der para nós fazer no mesmo modelo que nós fizemos o ano passado, né, de montar a mesa lá e sentar junto para comer, mas nós vamos levar amor para essas pessoas de alguma forma, irmãos, né, com todos os cuidados, com todas as cautelas, mas nós vamos fazer o papel de igreja, verdadeiramente de igreja. Então, estou convocando você, tá, para ajudar, para ser um voluntário, para se empenhar em distribuir amor, distribuir carinho, distribuir alimento, distribuir a palavra do Senhor, distribuir a verdade que nos alcançou. E aí, então, nos próximos cultos que a gente puder fazer presencial, eu vou falar mais sobre isso, a gente vai esclarecer melhor, vai falar no grupo da igreja também, mas já deixo desde já o recado, tá bom? Não se esquece, domingo que vem, culto de ceia, leva alimentos, cesta básica, se você quiser doar, o que você puder, para abençoar as vidas. Eu tô vendo a Cláudia escreveu aqui, foi inesquecível mesmo, irmão, foi demais, né? E outra coisa, o culto de primícias também, as ofertas que entravam no culto, que entram no culto de primícias, a gente destina para a Missão Ásia. Né? Tudo que a gente arrecada nesse primeiro culto, não fica nada na igreja. A gente pega tudo e joga lá na conta da Missão Ásia, né? No projeto que eles desenvolvem lá nas Filipinas com as crianças, né? Então, quero pedir para você, não deixa de ofertar também, tá bom? Se não puder ir no domingo que vem, se quiser mandar, depositar em conta, fazer alguma coisa, porque isso é relevante demais, irmãos. Nós falamos lá na igreja outra vez, né? Muita gente deixou de ofertar lá no projeto Missão Ásia por causa da pandemia. Então, qualquer recurso que vai faz uma diferença lascada na vida das crianças e do pessoal que necessita, tá bom? Esse é o recadinho também. No mais, estou com saudade de vocês. Vamos lá, vamos para a palavra, né? Para não ser demorar demais ou cansativo. Eu quero que você abra comigo lá no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque. Se o irmão tiver com dificuldade, fala assim, ó, tá lá depois, tá, profetas menores lá, Miqueias, Amós, Miqueias, Abacuque. Você vai achar lá, depois dele tem Sofonias e Zacarias e Malaquias. Ou vai lá no Novo Testamento, volta lá de Mateus, você vai voltando, você já vai encontrar Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Um dos profetas menores. E é interessante, a gente fala de profetas menores e para informação, né? Por que a gente chama profetas menores? Não é que eles têm menos importância que os outros profetas, é que os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel, esses outros profetas eles têm menos conteúdo. O livro de Abacuque, você vai ver, ele é curtinho, né? São 3 capítulos aqui, e eles têm menos conteúdo histórico, ou que foi documentado sobre a vida, sobre a história desses profetas. Por isso que a gente fala profetas menores, mas a relevância dele é grande também. Abre comigo lá no capítulo 1, nós vamos ler ali até o 4. Abacuque 1, versículo 1 diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Pois, por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Vamos ler até aí, por enquanto, irmãos. O cenário do livro de Abacuque, você vai ver a história de Abacuque, Deus traz uma revelação para ele do que iria acontecer. E Deus fala para Abacuque assim, olha, você vai escrever, eu vou te dar a revelação, por isso que o versículo 1 diz assim, advertência revelada, uma revelação ao profeta Abacuque. O que vai acontecer com Jerusalém por causa da infidelidade dela. E Deus revela para ele que logo em seguida, ou daqui a um tempo, eles seriam tomados como escravos, que a Babilônia viria, né, os caldeus viriam e escravizariam o povo judeu. E isso acontece. São 3 ondas que acontecem, uma delas até você vai ver depois, é aquela em que Daniel é levado cativo, né, ele vai para o cativeiro da Babilônia. Então Deus revela todo esse cenário para ele. Só que quando você vai ler o livro, o livro de Abacuque, você lê os primeiros versículos, você vai ver que na verdade aqui tem uma queixa dele. Deus fala para ele anotar uma revelação. Mas quando você começa a ler os primeiros versículos,
você vê que, na verdade, ali é uma queixa. Abacuque está se queixando ao Senhor, dizendo assim: até quando eu vou clamar por socorro sem que você ouça? Até quando eu gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. É um cenário de caos. Eu cheguei a anotar aqui as palavras que ele vai utilizando no discurso dele. Ele vai falando do cenário de caos. Destruição, iniquidade, vexame, violência, contenda, frouxidão da lei. Ele fala da corrupção dos juízes. Então ele faz diversas queixas. É interessante que ali, quando ele fala no versículo 2 da lei, até quando gritarei a ti violência, a origem da palavra violência ali é Hamas. Você já deve ter ouvido falar do Hamas lá no Oriente Médio, né? Que significa crueldade. Ele está falando assim: até quando eu vou ver essa crueldade acontecendo sem que o Senhor se manifeste? Então, o início do livro de Abacuque, nós vemos ele se queixando. Ele falando para o Senhor: Deus, o que está acontecendo? Você não está me ouvindo? Eu estou clamando, você não está me escutando? E esse cenário é muito parecido com o que de vez em quando a gente vive, irmãos. Veja, nós temos orado, nós temos clamado a Deus e nós temos pedido ao Senhor que Ele traga livramento, que Ele traga cura sobre as vidas, que o Senhor mande embora essa praga, né, que essa destruição vá embora, que as nossas casas fiquem ilesas, que os nossos fiquem protegidos. E isso tudo é lícito, irmãos. E eu creio nisso, eu creio no poder de Deus e eu creio que Deus, ele é poderoso para que, assim, ó, se Ele estalar nos dedos, o cenário todo muda, todas as coisas modificam. Mas veja, e se não acontece? E se a pandemia se prolongar mais, irmãos? E se as nossas casas forem atingidas? E se nós formos contaminados? E se a cura não vir sobre nós? E se as coisas que nós não esperamos acontecerem? Porque esse é o cenário. Abacuque está aqui falando para Deus: Deus, eu tenho visto violência, eu estou vendo crueldade, eu estou vendo injustiça, eu estou vendo um cenário de caos. E você não se manifesta? Você não fala nada? Você não responde? Até quando eu vou ver esse tipo de coisa? E sabe, na vida da gente, às vezes a gente faz alguns questionamentos, não é? Quando as coisas estão tudo bem, é muito fácil a gente ir para a igreja, levantar a nossa mão, adorar, glorificar a Deus. Mas quando a gente vive em alguns cenários de dificuldade, essa nossa oração de gratidão ao Senhor, aquilo que como nós cantamos aqui: Tu tens sido tão bom para mim, né, Senhor? Tu és bom, em todo tempo é bom. Quando as coisas não são como nós queremos, e aí? Como que é que nós passamos por esses momentos de dificuldade? Aqui Deus revela para ele claramente: olha, vai acontecer isso. Se você ler o restante do capítulo 1, quando vem ali a partir do versículo 5, na minha Bíblia inclusive está escrito assim: a resposta do Senhor, não sei como está aí na sua Bíblia, mas Deus começa a falar para ele, e Deus fala para ele: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso com a nação, os caldeus vão pegar, vai acontecer, vai passar todo esse caos, toda essa dificuldade vai tomar conta. Se você seguir lendo, você vai ver que Deus vem falando. E aí lá no versículo 12, novamente, na minha Bíblia está anotado assim: a segunda queixa de Abacuque. Abacuque ouve o Senhor, e aí ele vem e fala de novo: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ele está falando: Deus vai mandar a Babilônia para vir trazer juízo sobre nós. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, e não pode tolerar a maldade. Então por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Ele ouve o Senhor, Deus revela para ele, e novamente ele vem fazer questionamento para Deus. Ele vem dizer para Deus: por que isso? Deus, se eu sou crente, Senhor, se eu pago o dízimo, né? Se eu entrego o dízimo lá na igreja, se eu estou ofertando, por que acontece as coisas? Porque o meu carro estraga de vez em quando? Por que as coisas acontecem? Por que eu adoeço? Deus, por que esse coronavírus não pega
aquele meu parente chato que eu não gosto, e é incrível, né? E tem umas pessoas que, se pudesse, teria uma lista para entregar pro coronavírus e falar, ó, esse aqui você vai lá, pega, esse aqui você vai lá e pega. Por que eu, Senhor? Por que tem que acontecer essas coisas comigo? Por que essas circunstâncias acontecem? E aí, quando você retoma o texto e você vai ler a resposta do Senhor, que está lá no capítulo 2, versículo 2, o Senhor vai novamente responder a Abacuque e vai dizer para ele todas as coisas. E aí, quando a gente vai para o final desse texto de Abacuque, Deus vai falar de novo para ele um monte de coisa. Ele fala, olha, o ímpio não vai ficar assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas o juízo vem. Aí quando a gente vai lá para o capítulo 3, irmão, tem a oração de Abacuque, que é um dos textos mais conhecidos, né? Que a canção que nós cantamos aqui fala isso, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja uvas na vinha, mesmo que falhe a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem a ovelha no curral, nem os bois nos estábulos, ainda que assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. E aí a gente se questiona, mas o que foi que mudou essa percepção de Abacuque sobre as coisas? Porque Abacuque não vê um milagre acontecendo. Abacuque não vê o cenário mudar, irmãos. Abacuque não vê nenhum milagre instantâneo. Ele não vê ali nada que alterasse a situação em que ele se encontrava. Mas ele faz uma coisa. Abacuque, ele para esperando no Senhor. Você vai ver lá no versículo 2, no capítulo 2, perdão. Versículo 1 diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E quando o Senhor vem responder ele, a chave para que a mudança de percepção de Abacuque acontecesse está lá no versículo 4 do capítulo 2. A Bíblia diz assim: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Na minha Bíblia, na verdade, a minha versão, ela diz: mas o justo viverá pela sua fidelidade. Sabe o que é, irmãos? Nesse cenário aqui, Deus está revelando para Abacuque, se você tirar os olhos do problema, se você tirar os seus olhos agora do cenário, se você parar de olhar as coisas que te cercam e olhar para mim, se você viver pela fé, se você colocar os seus olhos em mim, Deus, você vai encontrar a saída. E é o que ele faz. Capítulo 3, ele inicia falando assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, treme diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Fazes conhecidas em nosso tempo em tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra estremeceu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colunas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Irmãos, quando Abacuque tirou os olhos do problema, do cenário, das coisas que Deus tinha revelado para ele como circunstâncias que ainda aconteceriam sobre Jerusalém, mas quando ele colocou os olhos no Senhor, na fidelidade de Deus, quando ele descansou no Senhor através da fé, então ele pôde aí sim cantar o cântico que ele canta no final. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, que não haja alimento nos campos, ainda que a azeitona não dê a sua safra, eu me alegrarei no Senhor. Quando nós colocamos nossos olhos só nas nossas circunstâncias, irmãos, no problema, eu vou ler aqui as palavras de novo. No caos, na destruição, na iniquidade, no vexame, na violência, na contenda, na frouxidão da lei, no juízo corrupto que nos cerca. Quando nós colocamos os nossos olhos nesse cenário que nós vivemos agora,
Então, nós vamos para Deus com queixas. Só que, irmãos, uma coisa maravilhosa é que Deus ele não lança fora ninguém. O que Deus faz é não nos responder talvez da forma que nós queremos. Em Deus não há injustiça, irmãos. Deus sabe o que faz. Nós que às vezes não sabemos o que falamos. Nós que às vezes não aguardamos em Deus ou não esperamos em Deus. Mas quando o Abacuque, Deus revela para ele, olha, o justo ele vai viver pela sua fidelidade, pela sua fé. Irmãos, a palavra fé, fidelidade, que está escrito lá no versículo 4 do capítulo 2, ela vem da palavra emunar. Emunar significa fidelidade. A raiz dessa palavra, ela vem de firmeza, que é amã, firmeza, da qual deriva a palavra amém. Então, fidelidade ou fé, ela vem dessa raiz de firmeza. O que quer dizer isso? Essa fé que passa por esses períodos de prova, de dificuldade, em que os cenários são negativos, não é uma fé baseada em expectativa ou especulação, irmãos. É uma fé que se agarra, que se firma. É uma fé, é como o exemplo do náufrago. Se você tivesse em alto mar, você tivesse naufragado e agora você estivesse lá a ponto de ser sucumbido por uma onda, pela agitação dos mares, e de repente você visse uma boia de salvamento do teu lado. O que é que você faria para se salvar? Não seria se agarrar a ela, se prender a ela, pois é justamente esse o fundamento da palavra. Do emunar de fé que está escrito aqui, que quer dizer fidelidade. Se você se agarrar com fidelidade ao Senhor, se você se agarrar com fé no Senhor, se agarrar a Ele, então você vai poder passar por esse período. Você vai poder passar por essa circunstância. E ainda que você não veja o milagre, ainda que você não perceba a mudança de cenário, ainda que você não entenda tudo isso, você vai se alegrar no Senhor, porque a tua esperança está no Senhor. É como Paulo dizendo, olha, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, vamos nos agarrar a ele, o autor e consumador da nossa fé. Veja, essa mesma palavra que está escrita aqui no capítulo 2, no versículo 4, aqui, o justo viverá pela fé. Paulo, ele também repete essas palavras lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, em Gálatas 3, 11, lá em Hebreus 13, 38, fala, o justo vai viver pela sua fé, pela fidelidade, pelo quanto ele se agarra em Deus. E sabe o que é interessante desse texto? É que o nome é Abacuque. Ele vem da palavra abaque, que significa agarrar. Quando você vai tentar ver a história de Abacuque, tem pouquíssima coisa. Não se sabe a origem, não se sabe, se sabe teoricamente em que contexto ele viveu, desses cenários, os anos aproximados, 625 a.C., mas quando você vai ver o nome, você não sabe de que origem que ele era, de onde ele veio, mas você vê a raiz do nome, que quer dizer abaque, que quer dizer se agarrar. Então, você percebe aqui, que quando Abacuque, mesmo sem ver o cenário mudar, mesmo sem ver o milagre, sem ver o livramento, mesmo sem nenhuma mudança, ele descansou no Senhor quando ele se agarrou ao Senhor. Quando os olhos dele agora não estavam mais na circunstância. Quando os olhos dele não estavam mais baseados no problema, mas estavam baseados no Deus que ele serve. E aí é por isso que ele pode cantar, ainda que a figueira não floresça, porque isso aqui é um cântico, irmão. No finalzinho lá, capítulo 3, versículo 19, você vai ver lá que ele diz assim, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Isso aqui é um cântico, irmãos. Isso aqui é um cântico de agradecimento, é um cântico de louvor, isso aqui é um cântico para dizer ao Senhor, olha, Senhor, eu descanso em Ti, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que falhe a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nos campos, nem a ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim, Senhor, mesmo que se permanecer sobre a terra, ainda que a dificuldade bater a minha porta, eu me alegrarei em Ti, não é nas circunstâncias, não é nas coisas que me rodeiam, não é nas coisas que eu tenho, não é naquilo que eu conquisto. Eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Esse é o irmão. Isso é fé. Isso é descansar em Deus. O justo vai viver pela sua fé. Nós cremos que Deus é soberano, nós cremos que Ele é poderoso, nós cremos que Ele tem o controle de todas as coisas. Mas nós nos agarramos a Ele,
Nós agarramos a vontade dele, a fidelidade dele, aquilo que ele é sobre as nossas vidas, o que ele tem feito sobre nós. Como nós cantamos, o choro dura uma noite, mas a alegria, o salmista diz, ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela é certa, ela vai vir, ela vai chegar. Ela vem pela manhã. E eu já falei aqui e vou reforçar mais uma vez. Quando você olha para Gênesis, a origem, você vê que o dia ele não foi criado pelo sol. Não é o sol que governa o dia. Não é o sol que traz luz, dia. Você vai ver que Deus falou, haja luz e houve luz. Então o que traz luz para as nossas vidas? O que traz manhã para as nossas vidas? O que traz salvação para as nossas vidas? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus lançada sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus. Nós cristãos devemos caminhar sobre a palavra. Nós criamos um caminho sobre a palavra que nós lançamos. Então nesse tempo nós lançamos palavra de cura. Nós lançamos palavra de fé. Nós lançamos palavra de transformação. Nós lançamos palavra de Deus é poderoso. Nós caminhamos sobre essa palavra. Mas a vontade soberana dele que prevalece. Que você possa descansar. Que você possa descansar nesse tempo. Mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio à dificuldade. Que você possa descansar no Senhor. Que os seus olhos possam estar postos nele. Sim, assim como o Abacuque, que você possa tirar os seus olhos da realidade que cerca você, das dificuldades, do problema que você tem que enfrentar nesses dias, o que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando. Que os seus olhos possam descansar naquele que é o autor consumador da nossa fé. Que você se agarre realmente a isso, a essa esperança, a certeza de que ele transforma todas as coisas, a certeza que ele é o nosso refúgio e fortaleza, a certeza que ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, a certeza que ainda que eu ande pelos vales da sombra e da morte, ele está comigo. Essa é uma certeza. Ele é Deus Emanuel, como Lucas fala. O anjo fala, o seu nome é Emanuel, Deus conosco, ele é conosco. É promessa que ele estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, até que ele não venha, então até que ele não nos busque, então até que não cesse sobre nós o fôlego de vida, nós confiamos no Senhor, nós descansamos nele, nós nos agarramos à promessa dele de que ele é Deus conosco. Que você possa descansar na certeza que Deus é contigo. Que você possa descansar na certeza que ainda que as circunstâncias sejam todas negativas, é Ele que tem o controle nas suas mãos. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e ainda que falhe o fruto da oliveira, ainda que não haja bois no curral, que não haja alimento nos campos, nós descansamos no Senhor, porque é a sua vontade que prevalece sobre as nossas vidas. Nós cremos. Ele é fiel, Ele é soberano. Ele é de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Que você possa descansar no Senhor. Que você possa passar por esse tempo. Isaías fala que quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se passar pelos rios, ele não vai te afogar. Veja, ele está dizendo assim, quando você passar por essas circunstâncias, nós vamos passar. Vai passar, irmãos. Vai passar, logo esse caos passa, logo esse cenário passa. Mas esteja agarrado no Senhor. Se agarre à promessa de fidelidade do Senhor às nossas vidas. Ele é fiel. Deus é fiel. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero orar contigo. Já quero aproveitar, se tiver pedido oração, manda aí que nós já vamos aproveitar para orar. Nós vamos orar pela Vânia, né? Que fez Deus. Vamos orar pela pastora Adri, né? Que graças a Deus já passou todo esse cenário. Vem aqui, amor. Boa noite, irmãos. A paz. As minhas intercessoras junto aqui. Tocando aqui também. Vamos orar pela Preta também, né? A Tatiana de Oliveira, pela equipe do Visual Hair, pela família da Ana Paula, né? Paz. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da
das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar minha família a Deus, entregar minha família a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar minha família a Deus, entregar minha família a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim, Jesus, nós cremos, Senhor, no poder da oração, Pai. Nós cremos, Senhor, por Deus, que nós apresentamos agora essas vidas à Tua presença. Nós queremos orar, Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, pela vida da Vânia, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que toda a infecção, todo, Senhor, quem sabe, Senhor, toda a alteração que tenha acontecido, Senhor, caia por terra em teu nome, Pai. Nós entendemos, Senhor, tudo aquilo que eventualmente possa trazer qualquer transtorno sobre o organismo dela. Que haja cura, Senhor, que haja restauração. Pai, nós abençoamos a família da Bia Borges, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a sua paz sobre esse lar, Pai. Que a sua paz encontre guarida e morada naquela casa, que faça repouso sobre a vida deles, Pai. Pai, nós abençoamos a equipe, Senhor, do Salão Visual Hair, Senhor. Nós declaramos, Pai, que haja sustento, que haja cuidado, que haja provisão, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos. Vamos abençoando, Senhor, a vida da Lucimar, Senhor. A vida, Senhor, da pastora Adriana. A vida de cada um dos seus filhos, Senhor, que eventualmente tiveram qualquer contato com esse vírus, Pai. Nós declaramos, Senhor. Nós declaramos cura em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos o nome que é sobre todo nome, que esse vírus se dobra ao teu nome, Pai. Que haja restauração, Senhor, que haja cura, Pai. Nós declaramos, Senhor, sistema pulmonar, Senhor, sistema respiratório, Pai. Nós declaramos que nenhuma infecção, Senhor, que nenhuma alteração do organismo aconteça. Nós declaramos, Pai, a ineficácia, Senhor, desse vírus sobre o organismo, Pai. Que cesse, Senhor, toda carga viral agora, Senhor. Que haja restauração em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos o teu cuidado, Pai. Abençoa, Pai, a vida, Senhor, da Letícia Fanini. Senhor, nós declaramos, Senhor, que o seu Espírito Santo alcance, Senhor, e abençoe a sua vida. Nós declaramos sobre a vida da Tatiane de Oliveira, Pai, que perdeu sua mãe. Nós pedimos que o seu Espírito Santo, Senhor, abrace, guarde sua vida, Senhor, que leve um acalento, Senhor, sustento sobre elas. Abençoamos, Pai. Pedimos oração, Senhor, pela vida do Nilton, Senhor. Nós abençoamos, Pai. Nós declaramos, Pai, restauração. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor reverterá esse quadro grave. Que o Senhor reverterá, Senhor, essa situação. Pai, a tua palavra diz que o Senhor chegou, fazia 4 dias, Senhor, sobre aquele sepulcro. E sobre a sua palavra, Senhor, o Senhor disse, saia para fora. Nós declaramos agora, saia para fora, Senhor. Toda doença. Nós declaramos, traga vida, que a sua vida, a sua voz sobre vida. Só agora no corredor hospital. Sobre agora sobre a UTI, sobre a CTI, sobre aquele quarto. Onde quer que nossas vozes sejam alcançadas, onde quer que as pessoas ouvindo agora, Senhor, nas casas, nos lares, Senhor, nos hospitais, Senhor, que eles sejam alcançados sobre a tua palavra de vida, sejam alcançados pela tua palavra de vida, que haja vida, Senhor, que haja restauração, nós declaramos, Pai. Que o Senhor transforme, que o Senhor traga, Senhor, sustento. Abençoamos, Senhor, a família, Senhor, da Tiziane, que está assistindo lá de Coaíra, Pai. Nós abençoamos cada um dos seus filhos, nós declaramos a sua paz. Nós pedimos, Pai, sempre conosco, Pai. A tua graça, que a tua misericórdia nos alcance, Senhor. Que o Senhor nos guarde sempre, Senhor. Nos esconda de todo mal. A bondade seja sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deixa eu ajeitar. Eu acho que eu perdi aqui, irmão. Não sei se alguém ficou fora.
vamos orar depois, tá? Possivelmente nós oramos. Nós colocamos todas essa vida no Senhor. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Tá bom? Domingo que vem, então, culto de ceia. Esteja lá, vamos ceiar, né? Vamos carimbar mais uma vez o passaporte lá. Vamos celebrar o Senhor pela bondade dele nas nossas vidas. Não esquece de levar alimento para as primícias, né? Para abençoar as vidas. E estamos com saudade de todo mundo. Que Deus guarde a casa de cada um, que guarde a vida, né? Amém. Nós sabemos que logo isso tudo vai passar, né? Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Manda um beijo, Laura. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa semana para todo mundo. Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida e sobre a casa de cada um de vocês. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que você seja guardado pelo Senhor. Que a sua casa seja guardada pelo Senhor. Que o Senhor acampe os seus anjos ao redor de vocês e livre você de todo o mal. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que onde vocês colocarem a planta, os seus pés seja abençoado. Que o fruto da mão de vocês, o trabalho de vocês prospere. Que vocês possam celebrar o Senhor. Porque é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus verdadeiro. Que Ele tem guardado a sua vida e vai guardar o seu tempo. Deus abençoe cada um de vocês.